Voltamos com mais um bloco nesta sexta-feira santa, 3 de abril de 2026. Continue junto com a gente, mandando a sua pergunta. Lembrando que hoje nós iremos receber como pré-candidato na série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado Federal, ele, General Teófilo. Então, já aproveita, fica com a gente, conectado com a gente aí nesse período aí de seu almoço, você com seu peixinho, com seu vinho, aí com a sua família. Nós vamos conversar, deixando aqui um abraço todo especial a sempre você que nos assiste aqui pela Rede União, pela Rede Multi de Comunicação. Estamos sempre juntos. Então, fica ligado com a gente. Nós vamos aqui, Casqueiro, agora apresentar ele, não é, Casqueiro? Mas também tem que lembrar de mim. Hoje é sexta-feira santa, viu? Aprontou o ano todo e agora tá aí reunido com a família, querendo se fazer de bonzinho. Aqui mesmo não, viu? Você que fica prometendo aí. Aí você é o deputado. Tá, peraí, Casqueiro, seu microfone tá desligado. De novo? Volta aí, volta, dá pra cortar. Dá pra cortar. Eu estou aqui, você que tá aí na sexta-feira santa fazendo de bonzinho, abraçando a família, levando o pão da Páscoa, né? Tudo mentira. Você está mentindo. Você tem que ser um homem santo o ano inteiro. Aí chega na sexta-feira santa e você quer ser a pessoa melhor do mundo. Tá errado, meu irmão. E você mandar agora uma mensagem, um abraço aí para os deputados. Você que mentiu durante 4 anos, que a sua ceia seja repleta de coisas boas, que o senhor possa sair, deixar de ser deputado estadual, deputado federal. Ah, eu lembrei, rapaz. Tem um deputado aí, que hoje é Semana Santa, eu não posso brigar com ele, que quer botar o pai dele senador de qualquer jeito. É o Dedé. Dedé tá botando papai para ser senador pelo PL. Meu filho, vamos acordar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tive a grata surpresa de receber a Priscila e hoje vou receber alguém que já teve meu voto, que eu respeito demais, que é o General Teófilo. Então você que está aí agora, fique calmo, escute direitinho. Conheceis a verdade liberta. Viu? Você que está aí pensando, meu Deus, onde é que eu vou votar para senador? Quem é que eu vou votar para deputado estadual? Quem vai ser meu deputado federal? Quem vai ser o meu presidente? Tenha calma. Você tem que pensar que você precisa de alguém que lembre de políticas públicas. Tem que ser por você, por mim, pelos meus e pelos seus. Vamos lá, Frank, trazer o homem, que o homem está cheio de ideias, pronto, preparado e querendo. Exatamente. Só o Dedé que não quer. O Dedé é do outro partido. Isso que eu lembrei agora que o Dedé é do outro partido. E você que é bolsonarista, viu? No programa da quarta-feira eu mostrei. Dedé não tem mais uma foto com o Bolsonaro, Dedé. Tirou todas as fotos. Abandonaram o pobre do Bolsonaro. Bolsonaro, na prisão domiciliar, se o senhor pudesse me receber hoje, eu ia dizer tudo falso. Tudo traíra. Mas fica aí que o programa tá pegando fogo. Vamos bater um papo agora. Fez essa promessa, né? Trouxemos a Priscila, estamos trazendo o General Teófilo. Não vamos trazer o pai de Dedé, porque ele não vai vir de jeito nenhum. Né? Por mim, eu gostaria muito de entrevistá-lo para ver o que é que ele tem, farinha no saco, né? Peneirar para ver se sai alguma coisa. Mas é uma boa pessoa, um bom pai, um bom pastor, um bom avô, mas para senador, não dá não, minha senhora. Em plena sexta-feira, o André Fernandes, o Dedé, quer que a senhora aceite papai. Eu não acredito, papai, não. Aceite o pai, Deus, que deu seu filho a morrer, ser crucificado e ressuscitar. Vamos lá, meu amigo Frank, trazer ele. Vamos receber ele, que é filho do general de brigada, Manuel Teófilo Gaspar de Oliveira Neto, e da senhora Maria de Lourdes Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. Ele é graduado em processamento de dados pela Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro. É pós-graduado em engenharia de sistemas pela Universidade Estácio de Sá, também no Rio de Janeiro. Ele foi o único dos filhos que nasceu fora do Ceará. Carioca, veio com a família para Fortaleza, ainda bebê, com 3 meses de vida, e estudou na escola. Mas peraí, você gosta de criar problema. O homem é cearense. É cearense. É bebê. Deixa eu ler o histórico. Não, você é problema. Você botando pressão no povo na sexta-feira. O homem é cearense, meu filho. Papai pegou mamãe, fez o bichinho. O bichinho veio pra cá, o bichinho já é cearense. 3 meses, Frank. 3 meses. O rapaz não falava, não andava, não sabia nem que era o Rio de Janeiro. Esse histórico não fui eu que fiz, tá vendo aí? Esse histórico aí foi feito para derrubar o general. Nossa, não, mas não tem nem Pelo amor de Deus, Frank. General estudou
no Colégio Militar da capital e jogou bola no Náutico Atlético Pronto, Cearense. já é cearense Ingressou. da gema. Ingressou aos 21 anos e cumpriu sua trajetória descrita pelos militares como invejável, servindo em cidades como Natal, Cuiabá e Brasília. No Exército, foi dentre diversas funções, exerceu como instrutor da Academia Militar de Agulhas Negras, instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, observador militar das Nações Unidas na América Central, oficial de inteligência da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada em Natal e série de outras funções. Estamos falando dele, que é o pré-candidato ao Senado Federal pelo Partido Novo, nosso amigo General Guilherme Teófilo, para aqueles mais conhecidos. General Teófilo, seja muito bem-vindo à bancada do Da Hora. Agradeço bastante, Frank Casqueiro, essa oportunidade da gente estar aqui mais uma vez para debater esse assunto tão polêmico que é a pré-candidatura ao Senado. São vários aspectos que o nosso Estado está precisando e assim como disse o Casqueiro, eu só fiz nascer no Rio de Janeiro, mas eu sou o único general de 4 estrelas que fez todo o curso do Colégio Militar de Fortaleza, para você ver tanto que eu sou carioca, né? E também tenho o título de cidadão cearense, pelas diversas vezes que eu vim aqui, comandei unidade aqui em Fortaleza, praticamente minha vida toda é por aqui, meus filhos nasceram aqui, minha esposa é cearense de Sobral, né? E eu tenho um carinho especial demais e não saio daqui nem com a guarda em forma. Pronto, você está esperando o quê? Agora, diferente daquele que Dedé quer, nós vamos ouvir alguém que foi chamado pelo Bolsonaro, não foi? Para poder, na hora que o bicho pegou no Ceará, chamar lá o cearense. Chama lá, o Bolsonaro chamou o homem, porque o pessoal fica aqui chateado. Você vê o que no Bolsonaro? Meu filho, se aquela poderosa que faz plim-plim, não achou nada do Bolsonaro. Bolsonaro hoje é um preso político. Bolsonaro é injustiçado. E não venha para cá, em plena Semana Santa, plena sexta-feira, ficar querendo brigar comigo, Bolsonaro, Lula. Pelo amor de Deus, agora falar General Teófilo. General, queria lhe agradecer a sua presença, a sua assessoria, né? Queria que o senhor pudesse falar para o povo um pouquinho da sua história. Quem não sabe, ele foi candidato ao governo do Estado em 2018. 2018, ele foi candidato ao governo do Estado, já falava sobre o problema que nós passamos a conviver de uma forma mais forte, mais veemente, de 7 anos para cá. E eu queria que o senhor pudesse falar para o povo que está nos assistindo, né, um pouquinho da sua história, conta o povo um pouquinho da sua história, porque eu tenho certeza que o senhor tem muita coisa para agregar ao povo do Ceará e falar para o nosso povo aí, general. Bom, Casqueiro, a minha vida toda foi dedicada ao Exército Brasileiro, são 45 anos no Exército Brasileiro, percorri todos os postos, todos os rincões desse país e tive a oportunidade de tirar vários cursos de combate. Por que eu cito isso? Para dizer da minha especialidade em segurança pública. Eu tive na Colômbia, eu tive na Nicarágua, eu tive no Haiti, eu tive em Angola, fazendo estudos, depois fui para a ONU para representar todas as Forças Armadas em operações de paz, escrevemos 2 livros lá sobre esse problema de segurança pública. Fui comandante militar da Amazônia, então conheço todos aqueles problemas da Amazônia, sei como é difícil fazer uma gestão na fronteira do país, então fazer uma gestão aqui no estado do Ceará é muito mais fácil, né? Trabalhar com a logística que eu trabalhei como comandante logístico do Exército, comprando do sapato ao foguete de última geração, nunca tive um processo por alguma coisa errada que eu tivesse feito. Então eu tenho essa experiência e tenho esse know-how que culminou com a minha candidatura. Mal aposentei-me e o senador Tasso Gereissati me chamou. Eu ainda não o conhecia como político, sabia que era um grande empresário. O convite foi feito através do deputado Raimundo Gomes de Matos e eu não recuo o desafio, né? E o desafio era ser candidato ao governo do estado do Ceará em 2018, competindo com o dono da máquina, que era o governador Camilo Santana. E eu tenho um refrão que eu repito, eu avisei, lá em 2018, pela minha experiência, eu disse assim, o estado do Ceará já é quase um narco-estado. A droga chega, vem da Amazônia, onde eu servi, vem pela Rota dos Solimões, chega aqui em pequenas aeronaves, pousa em pistas de pouso clandestino, próximo ao Pecém, e dali sai pelo porto do Pecém para a Europa, para a Ásia e Estados Unidos.
Então isso tudo eu avisei, minha gente, eu avisei que isso ia continuar. Próxima eleição, o nosso ex-governador Camilo Santana cria a Noite do Amor. Eu faço questão de repetir isso várias vezes. Já estava uma bagunça a segurança pública. Você cria a Noite do Amor dentro dos presídios, em que as mulheres entravam na sexta e saíam no domingo, em que um banho de sol num presídio do Ceará tinha mais celular do que a Bolsa de Valores de São Paulo. Eu avisei, isso não vai dar certo. Essa coisa, essa mistura explosiva, crime e política. Não deu outra. Acaba a eleição, ele ganhou, parabenizei e fiquei aqui. Bolsonaro me liga e diz assim, eu vou repetir isso aqui, porque o Bolsonaro ele me chama de cabeção. É porque eu sou carioca, né? Deve ser. Cabeção, porque eu sou carioca. Cabeção, meu amigo, você quer ser o secretário nacional de Segurança Pública? E eu de pronto aceitei. De pronto eu aceitei esse convite, né? E o que ocorreu? Ele disse assim, eu nunca esperei que você, um amigo meu, da direita, abraçasse o PSDB, esse partido de esquerda. Eu me toquei. Eu digo assim, meu presidente, faltou experiência. Eu entrei mais pelo desafio, mais por oferecer à população do Ceará alguém que fosse justo, ético e transparente. Nem me lembrei disso. Agora eu vejo gente do PSDB agarrado de braço dado com a direita. Não existe isso. Né? O PSDB sempre foi de esquerda. Então não adianta agora vir dizer que virou de direita ou centro-direita. Não, é de esquerda. Aí eu fui ser o secretário nacional de Segurança Pública. Aí o papai do céu quis que aqui em janeiro estourasse uma rebelião monumental de explosivos colocados em viadutos, de facções queimando ônibus, atrapalhando o trânsito, dominando o estado do Ceará. E o Camilo pede a intervenção federal. Quem veio para cá? Eu. Ele não me recebeu, mas eu sabia que a polícia não tinha armamento para todo efetivo, eu doei o armamento, eu trouxe 500 homens da Força Nacional de Segurança Pública, ficamos mais de 3 meses aqui trabalhando diuturnamente com a gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará e a Polícia Civil, até que pacificamos. Tirei lideranças da GDE na época, 16 que ele não queria tirar, e levamos para um presídio em Mossoró, presídio federal. E aí nós acalmamos e fomos retomando a vida normal aqui. Depois, quando o ministro Moro saiu, eu saí junto com ele, porque era quase um ministério, a Secretaria Nacional, ela era do Raul Jugman, era um ministério que o Bolsonaro juntou, eram 2 que ele juntou em um. E logo em seguida eu já fui convidado para ser o CEO de uma empresa que combatia a sonegação de impostos, a adulteração de combustível no Rio de Janeiro. Passei mais 2 anos trabalhando, me movimentando, para levantar toda essa rede que hoje estourou mais de 1000 postos lavando dinheiro para o PCC, que iniciou comigo lá no Rio de Janeiro. Eu ia várias vezes a São Paulo. Saí, vim para cá e tive a grata honra do senador Luiz Eduardo Girão, o melhor senador disparado, me convidar para ser o seu substituto. Mais um desafio, aceitei esse desafio e estamos aí na luta, preparando para esse novo combate. O que o General Teófilo está dizendo é uma realidade. Eu me lembro bem dos debates, né? E eu vou lhe dizer o que é que realmente eu penso de tudo isso. Pagaram para ver, general. Pagaram para ver, né? Porque a grande realidade é que as pessoas não enxergaram ou não quiseram enxergar o que já estava acontecendo dentro do nosso estado. Essa é uma realidade. Até mesmo porque é só você ir buscar a informação. O Fortaleza fica mais perto da Europa e dos Estados Unidos do que o Rio de Janeiro. Então o pessoal lá do Comando Vermelho disse, ei, vamos dar uma descidazinha lá para o Nordeste, porque hoje, se o senhor vier da Bahia até São Luís, o Maranhão, a coisa está cada vez pior. Está pior por quê? Porque, primeiro, a gente não tem leis duras para combater o crime. O Lula aprovou, mas vai voltar para a Câmara Federal agora a lei antifacção para corrigir algumas coisas. E eu acho que o que falta é um pouco de humildade de dizer o seguinte, o general perdeu a eleição para o Camilo. Camilo olhasse e dissesse, espera aí, esse general ele pode estar me trazendo vertentes que a gente não queira acreditar. E a grande realidade foi que essa vertente ela estourou, né, em 2019. Então, o que ele vinha falando aconteceu.
que foi o quê? A vinda do crime do Rio de Janeiro para cá se instaurou, tomou conta das comunidades, essa é uma realidade, o crime chega dessa forma, pagando as coisas, ajudando a comunidade, para quê? Para ganhar confiança e dizer agora é território. Então, o que o general falou naquela época, ela não foge nada do que ele disse. Eu me lembro, eu morava perto daquele viaduto que eles tentaram detonar, explodir o viaduto. Meu irmão, teve um viaduto que eles botaram, foi do Anel Viário. Isso, botaram as dinamite, meu irmão, foi um estrondo desgramado. O que é isso aí? É a gente poder olhar e ver que algo estava errado, já estava se tomando corpo, e esse corpo hoje, a gente vê, general, no Brasil inteiro, né? Porque hoje eu digo, general, uma coisa que é muito importante você que está em casa. Precisamos de pessoas sérias no lugar sério. Para mim, a eleição mais importante esse ano não é para o governo do Estado. A eleição mais importante desse ano é a gente sacudir a Câmara Federal e o Senado. Por quê? Porque aí a gente vai mudar o rumo desse país. Se você for olhar hoje, 80% dos deputados federais respondem processo ou estão com processos arquivados dentro do Supremo Tribunal Federal. Qual é a força que esse deputado tem para defender você e sua família? Os senadores, mais de 60% respondem processo. Nós vamos poder trocar 53 senadores. Então o trabalho é um trabalho diferente. E eu aprendi na política, sabe, general, uma coisa que eu digo. Eu enfrentei a maior organização estudantil do país, chamada UNE. Quando eu ganhei a eleição deles, tomei um diretório central deles, eu digo, esse aqui eu posso trazer para mim, esse aqui eu posso trazer. Fui trazendo pessoas que não estavam naquele propósito e que queriam realmente ajudar. Por quê? Porque se eu fosse o governador, com tudo que o senhor tinha avisado, muito obrigado pela sua ligação, comemorava, mas eu já lhe ligava e disse, general, vem cá, como é que a gente vai montar aqui um trabalho? Porque isso tem que ser feito. General, me diga uma coisa, o senhor é um homem que nunca fugiu do chamado, né? O Bolsonaro lhe chamou, a gente passou um momento, era posto de gasolina, os caras tocando fogo, era onde? Não foi uma coisa fácil. Né? E eu vejo essa defasagem, eu vejo hoje tudo que o governador está fazendo, trazendo arma, colete, prova do que o senhor acabou de dizer, que precisa realmente equipar. Mas como é que equipa? Por exemplo, preciso que o senador mande emenda para cá, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança. O que é que o senhor pretende, assim? Qual é a sua linha de pensamento? Porque hoje você é pré-candidato, né? Vamos ter a convenção. Mas qual é essa linha de pensamento? O que é que lhe faz acender a esperança dentro do seu coração que, se eleito for, o senhor pode mudar esse jogo que está aí, general? Olha, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que, além das emendas parlamentares que você colocou muito bem, nós temos o problema que o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele tem uma quantidade enorme de recursos que os estados nem sabem pedir. Eu fiz um mutirão lá para poder comprar material para todos os estados quando secretário, e é bom que se lembre, foi o menor índice de crimes violentos, letais, intencionais de toda uma fase histórica, em 2019, junto com o ministro Sérgio Moro. E teve também, que um senador pode e deve apoiar, foi o programa Em Frente Brasil. Que segurança pública, Casqueira, não se resolve só com aumento de efetivos e armamento. Se resolve com tecnologia, com inteligência e com integração das informações. Né? A Polícia Civil não pode esconder do Ministério Público, que não pode esconder da Polícia Militar o que está em jogo. Tem que, ao contrário, montar uma força-tarefa para combater esse crime, aliado à educação, à saúde, à infraestrutura, né? Porque a gente vai em locais que até uma lâmpada, uma luz, um poste vai resolver o problema de segurança pública. Porque o bandido escolhe uma área mais escura, uma área mais degradada para atuar. Então é fácil. No Senado, além de poder distribuir essas emendas, não só para a segurança pública, para a saúde, muito bem feito pelo senador Luiz Eduardo Girão, que distribuiu emendas para os 184 municípios desse estado, independente de partido, e é isso que eu tenho em consideração e que eu vou levar como uma responsabilidade muito grande ao substituí-lo, é que no Senado a gente tem um poder muito grande. Até o Novo já está se organizando, o partido, para fazer uma força-tarefa para impeachment alguns ministros do STF.
Então nós já estamos trabalhando nisso, trabalhando em fortalecer as candidaturas daqueles que têm mais possibilidade de ir e que comungam desse pensamento, para que a gente chegue forte no Senado Federal e no Congresso Nacional, de uma maneira geral. Então, estamos investindo muito nas pré-candidaturas dos deputados federais e dos senadores, né? Recentemente, num programa agora aí, o Van Hatten falou isso claramente, né? Nós temos senadores, estamos preparando. No Ceará, nós temos uma esperança com o pré-candidato general Guilherme Teófilo. Então é isso que nós queremos, fazer essa força-tarefa no Senado para melhorar e muito a nossa segurança, bem como saúde, educação, infraestrutura, essa área de agronegócio que é muito importante, energia limpa. Então eu acho que eu tenho uma experiência muito grande para oferecer ao nosso estado do Ceará. Tudo bem, o general Teófilo, alguns dos nossos telespectadores perguntando sobre qual foi o despertar desse desejo de lançar o nome, a pré-candidatura ao Senado Federal, uma vez que o senhor disputou as eleições em 2018 ao governo do estado, chegou formando ali uma boa frente e disputou as eleições, foi até o final, mostrou a questão da segurança pública, que ainda era um gargalo, e continua nessa luta. E agora vem com o nome para o Senado. O que o motivou a lançar o nome do senhor para o Senado Federal? Realmente uma excelente pergunta. Em 2024, eu fui presidente municipal do Novo, na candidatura de prefeitos e vereadores, apoiando, logicamente, o nosso candidato à prefeitura, que era o senador Girão, e montando uma chapa completa de vereadores para o Partido Novo. Depois da eleição, eu continuei mais filiado ao Novo, mas sem me preocupar mais política, já que eu também sou empresário da segurança privada, estamos iniciando aí, montamos uma empresa e lidando quase que diariamente com essa violência que o estado do Ceará apresenta cada dia pior, e que eu digo, a indignação da população acabou, né? Eu acho que se hoje Jesus voltasse aqui agora a Semana Santa, né, e tivesse um julgamento entre Jesus e Barrabás, novamente Pilatos diria, Jesus ou Barrabás? E a população pediria para soltar o ladrão. Porque nós estamos vendo aí as cabeças das enquetes, das pesquisas, todas são de políticos envolvidos em grande parte com corrupção. E eles estão na frente. Então nós temos que acordar para isso. Vocês vão querer mais 4 anos dessa insegurança? Quem visitou lá Vila Velha, como tive recentemente, quem foi no interior, quem foi em Maranguape, em Pacatuba, e viu o medo que a população está, a quantidade de casas abandonadas, porque o crime expulsa, um crime que controla até as torcidas organizadas, isso o Estado está totalmente ausente. Então, eu me senti mais uma vez, ao enfrentar esse desafio, ao ser convidado pelo senador Luiz Eduardo Girão, que eu não podia rejeitar. Eu tenho que estar aí porque eu tenho filhos e netos e eu vou procurar até o último dia da minha vida lutar para que eles tenham um Brasil melhor do que eu tive. General, o senhor tocou num ponto que é extremamente importante, né? Vamos que o senhor vire senador da República, que eu cobro muito, senador. Eu cobro muito, general. Já estou profetizando na sua vida, né? Que o deputado federal tome vergonha na cara e não queira mandar dinheiro para o Estado. Porque, me perdoe, tá certo? Vou discordar do senhor isso, que o deputado federal, ele foi eleito pelo povo para cuidar do povo. Independente de quem é o governador. Eu vejo muita gente aí hoje torcer pela desgraça do Evandro Leitão. Me perdoe que hoje é sexta-feira santa. Torcer para que dê errado. Não, a cidade tem que dar certo. Independente do prefeito ser do PT. Eu queria saber do senhor, eleito senador da República. O senhor sabe que a gente precisa de alocar verba para segurança, para saúde, para infraestrutura, para o saneamento básico. Como será a sua postura? Essa é a minha cobrança ao senhor. Como será a sua postura? Por exemplo, o senhor disse aqui uma coisa que muitos cearenses não sabem, que o Eduardo Girão foi o senador que mandou dinheiro para os 184 municípios. Qual foi o maior erro do Eduardo Girão? Não publicizar, não ir nas inaugurações. Isso fez com que o cearense não soubesse o trabalho gigante que o Eduardo fez. Porque é gigante você mandar dinheiro para 184 municípios. Mas ele deveria estar lá. Porque eu digo toda hora, sabe, general? O prefeito é do PT, eu sou do PL, eu sou do Novo.
vai inaugurar uma creche de tempo integral, eu tenho que estar lá. Aquilo é uma obra para o povo. E quanto mais se eu for deputado federal, foi eu que mandei o dinheiro para construir essa escola de tempo integral. Fui eu que mandei dinheiro para comprar colete, comprar armamento. Fui eu que fiz isso, tá certo? Qual será a sua postura? Porque o que eu vejo hoje aí, né, passamos no programa de quarta-feira, o deputado Dedé, que é o André Fernandes, com um certificado, que para mim isso é loucura, para botar aqui na mão do policial e dizer assim: você foi o policial que mais matou bandido. Isso para mim não é postura de um deputado federal. Não acredito não, Charles. E ainda querer eleger papai. Papai não tem condição nenhuma, papai. Você que está em casa, viu? Na Semana Santa, dobre seu joelho e diga assim: ô, tira isso da cabeça do André Fernandes. O pai dele tem condições nenhuma de ser candidato a deputado. Como eu digo, é boa pessoa, bom marido, bom pai, bom pastor. Mas não tem condições, meu irmão. A gente precisa de gente preparada. Qual será a sua postura? Vamos dar um exemplo. O Elmano ganhou, o Ciro perdeu. E o senhor tocou num ponto. O PSDB foi de direita quando mesmo? Que eu não me lembro. Eu nunca me lembrei que o PSDB fosse de direita. Estão querendo ir para a direita? Beleza. Isso aqui é uma aliança, é um arco político que estão pensando em como obter poder. Mas eu queria saber, olhe para o povo, nós estamos para 65 municípios, 2 estados, olhe para o seu povo do estado do Ceará e diga: se eu me tornar senador da República, eu não deixarei de trazer dinheiro para nenhum setor, independente de quem seja o governador do estado do Ceará, general. Essa é uma pergunta muito boa, Casqueiro, porque o exemplo que eu tenho é do senador Luiz Eduardo Girão. Como é que eu posso fugir a esse exemplo se eu estou me comprometendo a continuar com seus princípios, com seus valores no Senado Federal? E eu já tenho desde criança, que o meu pai passou, isso é de berço, que nós temos que tratar todos o mundo igual. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do público, é do povo. Esse dinheiro tem que voltar para o povo, em forma de assistência, em forma de geração de empregos, em forma de oportunidades. Temos que acabar com o aumento do Bolsa Família. O Bolsa Família tem que ser temporário, tem que ser um pulo para quem está desempregado, mas que tenha o Estado, através de seus assistentes sociais, fazer levantamento e fornecer empregos, oferecer empregos para essas pessoas, para que elas saiam dessa pobreza, independente se for Elmano, se for Ciro, o governador que ganhar, mas o meu governador chama-se senador Luiz Eduardo Girão. Eu tenho certeza que eu vou trabalhar com esse homem, porque daqui até outubro, a população vai reconhecer o que ele fez, e eu tenho que me comprometer com esse homem que eu acredito, que eu tenho fé, que vai mudar o nosso Estado, porque vai fazer uma máquina enxuta, como ele fez no Senado, vai trabalhar com o mínimo de recursos e o máximo de retorno, de resultado para a população. Em termos de energias renováveis, de irrigação, vamos acabar de tirar essa Operação Pipa, tem que acabar com a Operação Pipa. Está aí o canal, a transposição do Rio São Francisco, uma série de outras melhorias. Está aí o complexo do PECEM, nós temos que investir, nós temos que manter os nossos cérebros aqui, né, do ITA, do IME, que agora vai ter um ITA aqui. Então ficar com esse pessoal aqui, criar especialidades que o engenheiro se torne um cearense e não daqui ele saia para voltar para São Paulo, para a Bolsa de Valores ou para qualquer coisa. Ele tem que ficar aqui. Nós temos que incentivar o nosso agronegócio, que é estupendo, frutas tropicais, nós temos as flores, nós temos a carcinocultura, a produção de camarão. Recentemente tive na entrega da medalha Eves Queiroz, né, ao doutor Cristiano, o maior exportador de camarão desse país, é um exemplo a ser seguido. Então, quantas oportunidades de turismo, de gastronomia nós temos no nosso estado e que o Senado pode ajudar e muito, independente de ideologia, de esquerda ou direita, nós todos somos cearenses e vamos trabalhar pela grandeza desse estado. Tá vendo aí o que eu digo toda hora? Enquanto uns, em plena sexta-feira santa, tá vendo o vídeo do TikTok, a gravata tinha sumido e ele trouxe a gravata hoje para participar. Essa gravata aqui foi a que eu trouxe. A outra não vou buscar no carro ainda não. Ah, tá bom. Ainda bem. Eu queria dizer a você, meu irmão, você tem que acordar. Acorda tu que dorme, viu? Porque independente, olha aqui o que disse o general Teófilo. Ele, claro que ele vai trabalhar para eleger o Eduardo Girão. Mas se o Eduardo Girão não ganhar,
e o governador for Ciro ou Elmano, ele vai trabalhar, meu irmão, para trazer recursos, para mostrar ao povo que precisa. Porque eu concordo com o general Teófilo quando ele diz: o Bolsa Família é necessária por um certo período de tempo. Depois nós temos que gerar emprego e renda e tirar o povo. Tem gente, essa é a realidade, general, que vive na extrema pobreza e que não vai conseguir se libertar. Conversei muito isso com o Fábio, não vai conseguir se libertar. Sabe, são pessoas que têm dificuldade de aprendizado, são pessoas, mas a gente pode resgatar seus familiares, trazer seus familiares, porque o Ceará, como o senhor disse, uma coisa que me deixou muito feliz, porque é que o ITA, eu disse aqui no programa de quarta-feira, o ITA está vindo para o Ceará, porque o cearense ia lá fora e tomava a vaga e muita gente. Acertou o governo em trazer para cá? Acertou, porque vai fazer daqui, mas que os nossos engenheiros, os nossos médicos, que os nossos policiais, aí eu digo a gloriosa polícia militar, o policial civil, diferente de Dedé que quer dar um certificado dizendo o policial que mais matou bandido. Bandido que você não sabe que está em casa, em plena sexta-feira santa, quando mata o policial ele bota um palhaço aqui no peito. Aí imagine, o deputado federal dever pensar em trazer recursos, que esse dinheiro é nosso, general, esse dinheiro é nosso, perfeito, é dos nossos impostos. E eu não posso pensar, o governador é do PT, ele que se lasca. Não está errado. Quando ele se lasca, ele lasca o nosso povo. Ele arrasta o nosso povo junto. Porque eu e o Frank, né, Frank? O bom de você acompanhar a política, general, é que o senhor vai para todos os eventos. O senhor vê quem era contra, hoje está a favor. O senhor vê quem era a favor, hoje está contra. O senhor vê que não há unanimidade no que esse povo fala, né? Não há fidelidade, a palavra é essa, no que esse povo fala, prega e que está tentando fazer. General, eu preciso saber do senhor quais são os pilares de sustentação da sua proposta, né? Assim, do seu plano na realidade, porque o senhor vai ter uma briga desigual. O PT tem fundo partidário, o PL fundo partidário, União Brasil fundo partidário. O senhor vai ter aí o PSB, PSD, que devem ir juntos para buscar um candidato. Como apresentar à população uma solução? Que nós vamos tentar fazer o primeiro debate para senador numa TV aberta. Mas sem baixaria, sem ofensa. Começou a baixaria, tirei do ar. Tira, pega o assessor dele e manda embora. Meu papel aqui não é esse. Como fazer para chegar nos lares dos corações dos cearenses para poder levar a sua mensagem, general? Fala aí para o nosso povo. Casqueiro, fazendo a população acordar para sentir que nesse período todo de governo da esquerda, o Ceará só fez piorar em termos de segurança, em termos de saúde, em termos de educação, né? A gente vê a saúde, para não dizer que eu só falo de segurança, é vergonhoso. Eu tive agora com a doutora Mayra lá no Hospital Geral e você vê ainda continua os corredores lotados de maca e os acompanhantes dormindo embaixo daquelas macas. Quando dá uma chuva mais forte, a goteira lá dentro, até na UTI tem. Hospital de Messejana abandonado, vai numa UPA, não tem segurança, tem ataque aos funcionários da UPA. Quer dizer, a saúde também é outra catástrofe. A educação, hoje nós temos as escolas cívico-militares, que é um sucesso no Brasil inteiro. O próprio Maracanaú tem 11 escolas cívico-militares. O governador de São Paulo está querendo aumentar o número de escolas cívico-militares. Por que não fazer isso? Acabar com esse revanchismo. Ali se ensina a disciplina, a hierarquia, valorizar os símbolos nacionais. Então é outro pilar forte. Eu acho que a população está acordando para isso. Eu viajei muito pelo interior, inclusive com o senador Luiz Eduardo Girão, que eu vi que ele faz uma coisa que pouquíssimos políticos fazem. Vai fiscalizar se o recurso que ele deu para aquela obra está sendo empregado realmente ali. Se está fechando a conta 0 a 0. Para vocês terem uma ideia, o senador Luiz Eduardo Girão chegou numa creche, alguma coisa lá, uma UPA dessa no interior, não me lembro onde era, e ele doou um tomógrafo. Aquilo com certeza aumentaria a conta de luz. Então ele queria saber se estava sendo utilizado, eu nunca tinha visto aquilo. Ele disse assim, me traga a conta de luz agora, depois que o tomógrafo foi doado. Mas peraí, não aumentou nada?
Vocês estão usando o tomógrafo mesmo? Aí as pessoas ficaram todas sem jeito. Não, peraí, não sei o quê. Quer dizer, isso, eu nunca vi um político fazer isso. Ele vai cobrar. Agora, como disse o Casqueiro, no dia da inauguração ele não vai. Né? Ele não vai na inauguração, então não consegue fazer aquela publicidade que todo político faz. Dizer, essa obra quem deu o dinheiro fui eu, está aqui. E muitas vezes, alguns prefeitos usam aquela obra para se vangloriar como se ele tivesse conseguido. O senador Girão, com o seu gabinete, muitas vezes nem atende ao que o prefeito, ele pede, faz uma pesquisa naquele município para saber, aí que eu acho certo e bonito, o que a população está precisando? É escola, é uma creche, é uma associação, é uma ONG que precisa de recursos, porque ela faz um trabalho de benemérito. Então isso aí ele dirige aquele recurso para lá, entendeu? Então isso aí é que eu acho bonito. Então esse é o pilar, né? Saúde, educação e segurança, que eu acho que é o fundamental para a gente apoiar a nossa campanha, que o cearense acorde, que o cearense veja que chega de dar dinheiro para quem não merece, porque o dinheiro desse povo é seu, cearense. É você que paga imposto, é você microempresário, você empresário, é você empreendedor, que está sendo praticamente extorquido pelo governo por essa alta de impostos, ICMS e tantos outros que nós temos visto aí. Então vamos lutar e vamos mudar, é hora de mudar, é hora do novo. Exatamente. Então daí, né, mais uma vez trazendo o General Teófilo. O General Teófilo já esteve outras vezes aqui, mas neste em questão, lançando aí, mostrando o seu nome, as suas propostas para o Senado Federal. Pré-candidato, ia chamar senador, assim que nem o Casqueiro já profetizando. Mas, senador, o General Teófilo, o trabalho no Senado Federal, que é uma casa muito importante, ela discute sobre diversos assuntos para a nossa nação. Uma delas, que ela tem a prerrogativa, é referente à escolha ou às escolhas para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje nós temos visto que esta casa judiciária não tem representado moral. Os anseios. Não tem moral, a palavra é essa, não tem moral. Se os caras têm processo preso, Franco, é falta de moral, irmão. Prossega. Então, assim, como seria a sua chegada ao Senado Federal nesta questão com o judiciário? Obviamente que a Constituição garante que elas são cada uma no seu quadrado, mas precisam caminhar em conjunto. Como fazer para que novos ministros cheguem àquela casa que prestem o papel devido como guardiões da Constituição? A pergunta é muito boa e nós estamos até já numa cruzada que eu mencionei no início, liderada pelo atual deputado Van Hatten, que vai ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, para que a nação possa eleger senadores comprometidos com a verdade, né? São senadores que vão participar já desses debates para que, inclusive, o presidente do Senado seja uma pessoa ilibada e não o que temos agora, que o senador Luiz Eduardo Girão está sempre atacando. Então, vamos tornar os três poderes são independentes, né? Então nós temos que ter o poder executivo, legislativo e judiciário, e não é o que nós estamos vendo hoje, é um comprometimento geral, porque nós temos, como foi dito aqui, vários parlamentares com rabo preso, com processos e mais processos. Então nós temos que estar independente disso, para que a gente possa lutar sem medo de ter alguma represália, como a maioria tem hoje. Então nós estamos nessa cruzada, nesse intuito de fazer logo sabatinas e enquetes nesses novos indicados para o STF, para que realmente assuma o poder alguém que não tenha compromisso político. O judiciário tem que ser independente, tem que julgar, né? E não é o que nós estamos vendo hoje. Então nós temos que lutar por isso, e o meu nome, se eleito for, vai fazer parte dessa cruzada em prol da ética, da moral, da transparência e da honestidade. É uma coisa importante, Frank, você vai falar, coisa importante que o general disse, né? Eu falo aqui todo dia, pesquise a vida do seu político. Meu irmão, pesquise. Procure saber qual é a maracutaia, se ele é filho do dono do posto. Procure, meu irmão, pelo amor de Deus. Você tem casa em Guaramiranga? Já nem falar isso em plena sexta-feira santa. Okay. Aí o povo vai dizer que eu estou botando fogo.
Procure saber se as emendas parlamentares foram vendidas. Ô, minha Nossa Senhora, eu não sei o que é que está acontecendo, não. Acho que isso aí é alguém falando comigo aqui. Patiello, para de falar, Patiello. E dizer para você, meu irmão, acorda, irmão, acorda. Acorda tu que dorme, porque a situação tá feia. Tá certo? A crítica pela crítica, aprendi com os maiores jornalistas do estado do Ceará, o Fábio Tade. A crítica pela crítica não constrói nada, nada. Tá certo? O general veio aqui, pontuou, tá mostrando o que fazer, como fazer. Mas o que a gente vê hoje aí são falsos profetas. Não existe receita de bolo para em um ano mudar o estado do Ceará. Não é desse jeito. Veja que o general tocou num ponto aqui que para mim é estratégico. Acabar a militância das escolas e se aplicar a escola cívico-militar. Fiscalizar. Viu que o general disse aqui? Que o Eduardo Girão mandou um tomógrafo para uma cidade. Aí o prefeito ou algum secretário disse que ia aumentar a conta de luz. Olha aí um caba desse. Merece uma surra de pimba de boi. Meu infeliz! Como é infeliz? Que o tomógrafo vai salvar a vida. Não. Bota na ambulância e mete lá em Fortaleza, na HGF, que aí o pessoal que é oposição, governador, o povo tá morrendo, governador. O Eduardo Girão botou o dinheiro, e o pior, os caras mandam o dinheiro, não fiscaliza. Veja aqui o que o general Teófilo falou sobre o Eduardo Girão. Né? E ele mandou puxar a conta, não aumentou a conta. Não aumentou a conta porque não usaram o tomógrafo. É lógico que não. Aí iam deixar lá no cantinho guardado, ia se deteriorar e o dinheiro foi embora. Ou então vender para uma sucata, como um gato, roubar o dinheiro. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo agora? Na sexta-feira santa. Arrepender, creve no Evangelho. Ó, Jesus, que Deus deu o filho dele para salvar a tua vida. E tu fica aí querendo votar no pai do Dedé. Meu irmão, não faça um negócio desse não. O PL está acabado. O PL acabou, o PL. Abandonaram o Bolsonaro. O Bolsonaro queria lhe encontrar, que eu tenho coragem de dizer a você. Enquanto você estava solto, Bolsonaro, era foto, era toda hora no Instagram. Aí o Bolsonaro. Mostrei aqui quarta-feira. Nem o ex-Bolsonaro, que era Carmelo Neto, Carmelo Bolsonaro, virou Carmelo Neto de novo. Nem Dedé, nem o pai de Dedé posta mais nada do Bolsonaro. Então, querendo largar o Bolsonaro pelo caminho. Se vocês estão onde vocês estão, vocês devem ao Bolsonaro, irmão. Vocês não eram nada na figura política. Eu mesmo tenho 25 anos, vou fazer 26, eu nunca vi politicamente, nem no movimento estudantil, Carmelo Neto envolvido ou André Fernandes envolvido. Nunca vi. Já vi o capitão Wagner, que nunca foi de direita, ele sabe disso. O capitão está mais para o centro e um pouquinho para a direita, mas o capitão surge de um movimento, bem um pouquinho mesmo, surge de um movimento sindical, que é o movimento da paralisação, da associação, é um movimento sindical, mas a gente precisa encontrar caminhos. Qual é a solução? Me explica aí. Porque nós temos o capitão Wagner, que está liderando as pesquisas. Nós temos aí o Júlio Mano, que se Deus o livre e guarde, ele não for preso, é senador da República. Vai ser senador, pode escrever. Aí depois fica dizendo, o Casqueiro é macumbeiro, estamos na Semana Santa. Estamos falando uma coisa que é verdade. Entendeu? Se o Júlio Mano, nada acontecer com o Júlio Mano, o cara com 73 prefeituras aqui, ó, na mãozinha, debaixo do braço, meu filho está eleito, só tem uma vaga, alô direita, só tem uma vaga para o Senado Federal, só tem uma vaga. Ou vocês acordam, ou vocês não vão ter vaga nenhuma, porque o Lula esteve aqui na quarta-feira e já disse que a Luziane Lins já se papocou com linha e carretel, que agora é o Guima. O Guima, aquele lá do hospital do Ciro Libanês, que disse, obrigado, Ciro Libanês, salvou minha vida. Entendeu? E o povo aqui passando um aperreio da desgraça. Mas você tá aí, meu irmão, aprenda, pelo amor de Deus. Gente, a gente tem que acordar, sabe? Toma aí, sabe, Renato, eu tô aqui há mais de 90 dias brigando contra diabo de tarifa zero. A saúde, o prefeito se mata para poder ajeitar.
Mas qual é o grande problema? A saúde é uma coisa que ela é cíclica, ela aumenta toda hora, entendeu? Então não existe salvador da pátria. O que o general está dizendo a você é o seguinte: me dê uma oportunidade, infeliz, e eu mudar o que está aí. Como é que eu vou mudar? Você tomando vergonha na cara. Você tomando vergonha na cara e dizendo: eu preciso de alguém que vai trazer o recurso e vai cobrar. E ele já disse, viu? Porque tem uns petistas aí que vai ficar doido hoje, em plena sexta-feira santa. Já pensou, desejando meu mal? Faça isso não. Eu tenho família, tenho 6 meninos para criar. Entendeu? O casqueiro, ele está dizendo que caso o Eduardo Girão não seja eleito, que ele vai brigar por isso, se o governador for o Elmano, o prefeito vai continuar sendo Evandro Leitão, ele vai trazer dinheiro, porque o general, ele pensa igual a mim. Ele não é da política de quanto pior tiver, ele vai crescer. Não, ele está mostrando para você que ele sabe, ele já fez, e tem uma coisa que é difícil encontrar em determinadas pessoas. O homem tem uma vida limpa, irmão. A vida limpa, isso pesa demais na hora de uma decisão. General, eu queria, primeiro agradecer a sua assessoria, agradecer ao senhor, que saiu do seu lar para vir aqui nesse programa, que é o programa mais polêmico do estado do Ceará. Tem um bocado de gente agora que diz que eu deixei de ser de direita, que agora eu sou vermelho. Aí quando eu vou para o evento dos vermelhos, aí os vermelhos dizem que eu não presto, que eu digo que o Bolsonaro é o maior líder da direita. Aí vocês não se entendem e eu tenho que me entender por vocês. Queria lhe agradecer, que o Papai do Céu lhe proteja. Dizer ao senhor que diferente de qualquer outra emissora, a hora que o senhor desejar, pode vir aqui que o senhor vai ter espaço, voz e vez, porque na eleição para prefeito, nós estávamos lá, naquele debate que aconteceu uma imoralidade quando o senador Eduardo Girão foi sacado de uma forma covarde daquele debate. Se eu tivesse ali, fosse eu que estivesse comandando, podia ser a juíza, podia ser a desembargadora, podia ser minha mãe, podia ser a minha mulher, eu dizia: Excelência, me perdoe, em respeito ao povo de Fortaleza, eu tenho que continuar o debate. Nós pretendemos, viu? Você nunca viu um debate para senador, já viu? Vai ter aqui na TV União. Vamos trazer. Quem não quiser vir, o pai de Dedé não vai vir, não. O pai de Dedé não vai, não. Vai vir o senador Teófilo, o general Teófilo. Vai vir aí o Guima, eu tenho certeza que o Guima vem. O Eunício vem, o Júlio Mano vem, até o Chiquinho. O PSTU vem também. O PSTU é bom, que tudo dele é invasor. Vazão não pode falar isso não. Não vai ser candidato, me esqueci. General, faça suas considerações finais aí, gente. Acho que eu queria agradecer o Frank também a oportunidade. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a TV União. Meu saudoso amigo Bardavil, né? Muito me prestigiou. Em 2018, acho que talvez o único órgão da imprensa que ficou comigo do início até o final. Muita gente deu aquele impulso, mas depois viu que eu não ia decolar, ou ia ficar ali, disse: não, aqui não vai sair nada não. E muita gente se bandeou para o outro lado, como partidos políticos que estavam com a gente, né? Eram 4 no início, ficamos com 2, só o PSDB e o PROS, mas fomos até o final, e a TV União sempre me apoiou. Então a oportunidade de vir aqui e poder falar com o povo do Ceará, mostrar os nossos pensamentos, os nossos ideais, os nossos valores, é uma oportunidade ímpar. E eu tenho certeza, cidadão de bem do estado do Ceará, do meu estado, nós estamos juntos para melhorar o nosso estado. Servir a esse povo e não ser servido. Eu não quero ser servido, até porque eu comungo da mesma opinião do senador Luiz Eduardo Girão. Eu sou contra a reeleição. Esse mandato é mandato único. E se puder votar para diminuir, eu voto. De 8 anos eu acho muito, 5 anos é o ideal. Mas já tem gente querendo passar para 10. Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus nessa sexta-feira e vamos acreditar que nós vamos melhorar. Tudo bem, tem gente que mandou mensagem dizendo que foram os 2 melhores candidatos que já encontraram. Já tenho fechado a Priscila e já tenho o general Teófilo. Outras pessoas já disseram que não dão o braço a torcer, são raízes. São raízes. Aí o Dedé não vai almoçar. Aí o Dedé não vai. Você tá criando problema no seio, no lar do seio da casa do Dedé.
Se o telespectador está dizendo, eu já tenho meus 2 senadores Tá certo. que já foram aí não é culpa nossa. Mas o povo está mandando a mensagem. A Marildo mandou um abraço de senador General Teófilo. Pode contar conosco. O povo mandando a mensagem. Paulo do Chicó, o Carlos Pinheiro, o Saulo Viana, sempre estão aqui com a gente. Estão dizendo que estão fechados aí nesse apoio. Gostou muito da entrevista, gostou mais e vai acompanhar mais ainda o futuro senador General Teófilo aí. A gente quer agradecer mais uma vez, general, pela sua participação, continue na luta e com certeza veremos aí. Tá bonito, né, com essa gravata, plena sexta-feira santa, com essa gravata amarela da ressurreição, tá bonito. Tá bonito, vamos pro intervalo, rolou demais. Vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouco. Alô, Regina, daqui a pouco ele tá chegando.